Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de análise, projeto e análise de algoritmos. Nessa primeira aula vamos apresentar alguns conceitos introdutórios para a disciplina. Então apresentaremos alguns conceitos como o que é algoritmo, o que é um problema, o que é uma instância e apresentaremos também como fazer prova de correção do algoritmo e como medir o consumo de tempo de um algoritmo. Assim como acontece com os engenheiros civis, eles têm técnicas e têm algumas métricas que eles usam para prever o comportamento das estruturas antes de construí-las. Assim como eles fazem, nós também, como engenheiros da computação, a gente precisa prever como que será o comportamento de um algoritmo antes de implementá-lo. Tá? Essa disciplina vai nos ajudar a fazer exatamente isso. Então, primeiro vamos ver alguns conceitos importantes para poder trabalhar e fazer a análise dos algoritmos. Primeiro, precisamos definir o que é um algoritmo. Um algoritmo é um procedimento computacional que está bem definido, que ele recebe alguns valores como entrada e ele vai produzir ou dar como resposta alguns valores como saída. Tá? Uma outra definição simples é uma ferramenta para resolver problemas computacionais. Então, um algoritmo resolve um problema. E o que é um problema? Um problema é definido por uma descrição dos parâmetros, tanto de entrada como de saída, uma descrição sobre as propriedades que a resposta deve satisfazer. E o que é uma instância? Uma instância de um problema se obtém ao fixar alguns valores, ao fixar, na verdade, os valores para todos os parâmetros do problema. Daqui a pouquinho vamos ver um exemplo. Então, aqui temos um exemplo. Vamos supor, temos o problema de ordenar uma sequência de elementos, A1, A2, até a N. E essa sequência tem que ser ordenada de maneira crescente. Precisamos definir qual que vai ser a entrada, quais são as saídas, como que vai ser a saída e quais as propriedades que essa saída deve cumprir. A entrada é essa sequência, A1, A2, a N. Qual que é a saída? A saída é também uma sequência, A1', A2', a N', que cumpre as seguintes propriedades. Essa sequência é uma permutação da sequência original, certo? Então, é uma permutação, tal que A1' seja menor que A2', e assim sucessivamente, e todas elas sejam menor que a N'. E aqui temos um exemplo de instância. A instância de entrada, por exemplo, seria essa sequência aqui, 10, 20, 5, 44, e a saída seria a sequência ordenada de maneira crescente, 4, 5, 10, 20, 40. Nessa disciplina vamos ver várias formas de fazer isso, de ordenar uma sequência de elementos. Aqui temos um outro exemplo de problema. O problema é o seguinte: encontrar o caminho mínimo desde um ponto inicial até um ponto final. Certo? Então, qual que é a entrada? A entrada vai ser, por exemplo, as coordenadas desse ponto inicial e as coordenadas desse ponto final. E qual que vai ser a saída? A saída vai ser o caminho que me leva desde o ponto inicial até o ponto final, e tem algumas propriedades. Esse caminho deve ser mínimo. Nessa disciplina também vamos ver alguns algoritmos que permitem resolver esse problema, o problema do caminho mínimo, por exemplo, usando grafos. Quando a gente projeta um algoritmo, o primeiro que temos que ver é se o algoritmo está correto. Um algoritmo é correto se ele resolve o problema. Tá? Se para toda instância de entrada o algoritmo termina, é uma característica importante que o algoritmo termine, não fique infinitamente em um loop interminável, e produz uma saída que satisfaz as propriedades que foram definidas para o problema. Então, o primeiro passo é demonstrar se o algoritmo está correto, se ele faz o que ele promete. Para fazer a prova de correção do algoritmo, existem algumas técnicas.
quando estamos trabalhando com um algoritmo iterativo, que usa laços, é usada a técnica do invariante dos laços. O que é o invariante dos laços? É uma propriedade que deve ser verdadeira antes, durante e após a execução do laço. Usando isso, a gente pode mostrar, provar que o algoritmo está correto, no caso de algoritmos iterativos. No caso de algoritmos recursivos, é usada a técnica de indução matemática no tamanho das instâncias. Veremos daqui a pouco um exemplo. Tá. Fechamos esse exemplo de algoritmo. É um algoritmo simples que calcula o máximo de uma sequência. A gente decidiu fazer um algoritmo recursivo. Poderíamos ter feito um algoritmo iterativo também. Tá? O que ele faz? Então, ele recebe como parâmetro um vetor A de tamanho n. E ele vai encontrar qual que é o máximo desse vetor, tá? Se o n é igual a 1, ou seja, se o tamanho do vetor é 1, então eu já sei qual que é o máximo. É o próprio elemento, que é o único que está nesse vetor, que seria a de 1. Caso contrário, a gente vai chamar recursivamente o algoritmo para calcular qual que é o máximo do vetor A com n menos 1 elementos, ou seja, desde a posição 1 até a posição n menos 1. Então, esse método de aqui vai calcular qual que é o máximo de A, desde 1 até n menos 1. E ele vai devolver um valor que é o valor x, certo? Então, até aqui eu vou ter já qual que é o valor máximo do meu vetor de 1 até n menos 1. Quando eu obtiver esse valor, o único que ficaria para eu resolver é perguntar se esse máximo encontrado é maior ao elemento que está faltando, que seria o A na posição n. Se é maior A na posição n, então quem é o maior é x. Caso contrário, o maior é A de n. Ok, já projetamos o nosso algoritmo. O próximo passo é verificar se o algoritmo está correto. Estamos vendo que é um algoritmo recursivo. Então, vamos usar a técnica de indução matemática no tamanho, que seria n, para demonstrar que o algoritmo está correto. Tá? Então, como que usamos essa técnica? Primeiro, falamos se o algoritmo está correto para uma instância pequena, nesse caso, para n igual a 1. Depois, assumimos para uma instância de tamanho n menos 1, verificamos se está correta. E depois, demonstramos para n se ele faz o que deve fazer. Então, vamos ver os passos para demonstrar a corretude do algoritmo máximo-regra. Então, se n é igual a 1, vamos ver, o algoritmo devolve a resposta correta? Se n é igual a 1, sim, tem um elemento, ele devolve a de 1. Ele devolve a resposta correta? Sim. Por hipótese de indução, a gente pode supor que para n maior ou igual a 2, o algoritmo, a chamada máximo-rec com o parâmetro A e n menos 1 produz um resultado esperado, pois n menos 1 é menor a n. Então, supondo que essa linha de aqui me devolve o resultado correto, então ele me devolve realmente qual que é o máximo do vetor A, desde a posição 1 até n menos 1, então eu posso mostrar agora que o algoritmo está correto. Como? Então, até aqui a gente já sabe que ele me devolve a resposta correta para o vetor de 1 até n menos 1. Considerando isso, vamos ver se as linhas 4 a 6 calculam corretamente o máximo do vetor A de 1 a n. Supondo que o x está correto, que o máximo de 1 até n menos 1, o único que estaria faltando é verificar se a última posição do vetor é maior ou menor que esse x. E isso é exatamente o que estamos fazendo da linha 4 até a linha 6. Certo? Então, com isso a gente demonstra que o algoritmo realmente está correto. Depois de ver se o algoritmo está correto, o próximo passo é calcular quanto que ele consome. Tá? Para isso, vamos estimar quanto tempo a máquina vai gastar ou quanto de memória será necessária para resolver uma instância do problema. Uma forma simples de fazer isso seria simplesmente colocar, eu vou colocar no algoritmo
no início e no fim, vou colocar que ele pegue o horário de início e o horário de fim e fazer a diferença. Então, no próprio programa, né? Então, vamos estimar o tempo de maneira experimental. Então, vamos supor, temos aqui dois algoritmos, vou chamar esse vermelhinho e esse outro aqui de pontinhos. São dois algoritmos que resolvem o mesmo problema. E aqui estou mostrando o tempo que ele demora para resolver várias instâncias. Tá? Então, aqui eu tenho instâncias. Tá? Então, tenho várias instâncias e tenho esses dois algoritmos. Estou mostrando aqui o tempo que ele consome. Tá? Então, vemos que o vermelhinho, ele consegue resolver todos os problemas, todas as instâncias desse problema, enquanto o de pontinhos, ele às vezes não consegue resolver o problema no tempo máximo determinado. Isso aqui significa que ele não terminou, did not finish. Então, dessa forma, às vezes comparamos os algoritmos de maneira experimental, tá? Mas a gente gostaria de saber qual que é melhor, quanto que ele realmente consome em termos de entrada. Tá? Esse daqui é de maneira experimental, fazendo uma coisa simples, né? Então, vejamos agora, novamente, passemos de novo para o problema de ordenação. Tá? Então, queremos ordenar um vetor A de 1 a N de maneira crescente. E a nossa entrada é essa, uma sequência de números, 23, 20, 21, 28, etc. E a saída é a sequência ordenada, certo? Vamos ver primeiro agora o algoritmo de ordenação por inserção. O que ele faz? E para isso vamos mostrar como que ele funciona com uma instância em particular. Tá? Até a posição J, em algum momento do algoritmo de ordenação por inserção, o que ele tem? Até a posição J, menos 1, o vetor está ordenado. Se vocês observam aqui, toda essa parte em amarelo está ordenada. Tá? E vamos tentar inserir, toda essa parte aqui não está ordenada. Tá? Então, vamos tentar inserir o valor que está na posição J no lugar certo. Então, esse daqui, esse elemento que desejamos inserir no lugar certo. Isso o que faz o algoritmo, que tenta fazer o algoritmo de ordenar por inserção. Por isso que se chama de inserção, porque ele tenta inserir um elemento no lugar certo. Vamos guardar essa posição, esse valor, na verdade, na chave, tá? Essa variável chave. Então, estou guardando esse 22 que eu desejo inserir nessa parte do vetor, tá? E guardamos na variável chave. Ok, então aqui estamos com o nosso problema que queremos resolver. E o que vamos fazer? Então, eu sei que o 22 é o que quero colocar no lugar certo, ok? O que fazemos? Então, vamos ir comparando com todos os elementos e empurrando os elementos que são maiores a ele. Então, vamos perguntar, a chave é maior que 28? Não. Então, eu vou empurrar esse elemento. E aí, continuamos. Agora, vamos comparar com 27. A chave, que é 22, é maior que 27? Não. Então, empurramos. Fazemos o mesmo com 23. A chave é maior que 23? Não. Então, empurramos. Agora, continuamos com o 21. A chave, que é 22, é maior que 21? Sim. Então, paramos de empurrar os elementos e colocamos o 22, a chave, no lugar e mais 1. Certo? Então, agora coloquei o 22 no lugar certo. E o que temos agora? Temos uma parte do vetor ordenado e outra parte do vetor que não está ordenado. Certo? E agora fazemos o mesmo processo para o próximo elemento, que seria o 25. Então, agora colocamos J, a posição J está assinalando a posição 25, a posição onde está o elemento 25, guardamos o 25 na variável chave e vamos tentar fazer o mesmo, e fazemos as mesmas perguntas. A chave é maior que 28? Não, empurramos. A chave é maior que 27? Não, empurramos. A chave é maior
que 23? Sim, então agora vou inserir o 25 na posição I mais 1, certo? Se vocês olham aqui qual que é o processo que a gente faz, então a gente está comparando o 25 com todos os elementos que estão antes dele e empurrando os elementos que são maiores. No pior dos casos, a gente vai ter que empurrar todos esses elementos que estão aqui, certo? E aí continuamos. Agora que já temos uma parte do vetor ordenado, continuamos com o próximo elemento que seria colocar o 24 no lugar certo. E agora, então, vamos fazer o mesmo com 24. Empurramos o 28, empurramos o 27, empurramos o 25. Perguntamos se a chave é maior que o 23. Não é. Então, inserimos o 24 no lugar certo. De novo, temos agora uma parte que está ordenada, só está faltando agora o 29. O 29, aí fazemos o mesmo. Perguntamos com cada um dos elementos. Note que, se temos N elementos, a gente vai precisar, no pior dos casos, vamos supor que aqui temos o elemento, no lugar de 29, temos 19, no pior dos casos, a gente vai ter que empurrar N-1 elementos. Certo? É importante notar depois para fazer análise do algoritmo. Tá, nesse caso, a gente não precisou fazer nada. Por quê? Fizemos apenas uma pergunta. O 29 é maior que 28? Sim. Então, coloca na posição I mais 1. Pronto, e acabou. Finalmente, temos o nosso vetor ordenado completamente, desde a posição 1 até a posição N. Aqui está o pseudocódigo do algoritmo ordena por inserção. Temos aqui, então, ele recebe como parâmetro vetor e N, que seria o tamanho do vetor. Estamos trabalhando com vetores desde a posição 1 até a posição N, é importante notar isso. Então, a partir da posição 2 até N, eu vou ter que ir guardando na chave o elemento que eu vou desejar inserir no lugar certo. Essa parte de aqui, da linha 4 até a linha 6, o que vai fazer é perguntar se a chave é maior que o elemento na posição I. Tá? Se a chave é maior, então eu vou empurrando os elementos. Esse daqui, então empurra os elementos, né? Que a gente fez na simulação com essa instância. E no final, quando isso não seja verdade, a gente coloca a chave na posição I mais 1. Certo? Então, esse daqui é o nosso algoritmo de ordena por inserção. Tá, se a gente testa esse algoritmo, na verdade, se a gente roda esse algoritmo ou pensa quantas vezes são feitas, vou botar um pouquinho aqui, quantas comparações esse algoritmo faz? Então, onde que ele faz comparações? Ele faz comparações aqui, né? Aqui e aqui. Se eu, por exemplo, gostaria de contar quantas comparações o algoritmo faz, a gente poderia ter esse gráfico aqui. Aqui, para um vetor de tamanho n, de um tamanho n fixo, vamos supor de tamanho 60, quantas comparações realiza o algoritmo anterior? A gente poderia rodar ele com instâncias diferentes, claro, do mesmo tamanho, tamanho 60. O número de comparações, se a gente conta de algum jeito o número de comparações, a gente vai encontrar, por exemplo, isso daqui. Só que aqui a gente olha, nossa, para um problema de tamanho 40, por exemplo, 60, sei lá, para o mesmo tamanho, ele faz um número de comparações diferente. Então, tem aqui, se a gente olha aqui, tem o pior caso e tem também o melhor caso, que seria esse daqui. Certo? E também tem o caso médio. Tá? Então, mesmo para uma instância do mesmo tamanho, ele tem comportamentos, na verdade, ele faz um número de comparações diferente. A gente poderia medir outras coisas, por exemplo, não somente o número de comparações, poderia ser o número de atribuições, ou, em geral, o número de linhas que são executadas. Então, temos várias formas de medir qual que é o consumo de tempo do algoritmo.
tá? Vamos supor que queremos contar o número máximo de atribuições. Então, agora é número máximo de atribuições. Onde que ele faz atribuições? Faz aqui e aqui. Aqui ele não faz iterações, atribuições. Faz aqui atribuições, aqui também e aqui também. Certo? Então, vamos contar agora quantas atribuições, qual que é o número máximo de atribuições do algoritmo. Esse daqui, ele vai fazer, essa primeira linha, ele vai fazer N atribuições. Na verdade, por que é N? É N menos 2, para contar quantas atribuições faz aqui, é N menos 2 mais 1, que seria o número de atribuições que ele faz, certo? Mas aí a gente tem que contar que ele faz mais 1 para poder sair desse laço. Então, aqui vai mais 1, que dá igual a N. Então, a gente está contando atribuição por atribuição, que dá trabalho, né? Quantas atribuições faz essa linha 2? Ela vai fazer uma menos que o laço da linha 1. Então, a 2 e a 3 fazem N menos 1 atribuições. Quantas atribuições faz a linha 4? Nenhuma, 0. E agora vai essa parte daqui importante. Quantas vezes ele empurra, né, aqui? Quantas atribuições são feitas aqui? Que, em outras palavras, seria quantas vezes que ele empurra o elemento. No pior dos casos, a máxima quantidade que ele pode empurrar vão ser. Lembram que a gente viu no exemplinho que para o último elemento, no pior dos casos, ele poderia empurrar N menos 1 elementos? Certo? Aí ele pode fazer N menos 2, etc, etc. E para as posições iniciais, ele vai fazer 2 e 1 no máximo. Isso daqui vai dar uma soma que é N por N mais 1 sobre 2. Essa somatória dá esse resultado. O mesmo vai acontecer com a linha 6. E depois a linha 7 vai ser o mesmo que a linha 2 e 3, que é N menos 1. Se a gente faz a somatória de tudo isso, o resultado vai ser N ao quadrado mais 3N menos 3. Então, o número máximo de atribuições é menor ou igual a N quadrado mais 3N menos 3. Notem que a gente fez um cálculo uma a uma das atribuições que foram realizadas. Tá, e se a gente pensa agora em consumo de tempo por cada linha de execução. Então, a gente vai contar quantas vezes é executada cada linha, considerando que cada linha consome uma unidade de tempo. Então, agora vamos contar tudo, né? Então, essa linha de aqui vai ser executada N vezes. Essa linha de aqui vai ser executada N vezes menos 1, N menos 1, N menos 1. A linha 6, a gente já sabe que é N menos 1 também. E a linha 4, 5 e 6 vai ser desculpe, vamos passar melhor a 5 e a 6, que a gente já viu antes, N menos 1, depois N menos 2, etc, etc, até 1. Certo? A linha 4 vai fazer uma vez a mais, porque ele vai ter que verificar mais uma vez para sair do laço. É por isso que aqui é mais 1, considerando a linha 5. Então, aqui vai ser 2, 3, no final N. Se a gente faz a soma de tudo isso, vai dar esse total de aqui. 3N ao quadrado mais 7N menos 8 dividido por 2. Agora estamos calculando quanto que ele consome, considerando que cada linha consome uma unidade de tempo. Tá? Mas também podemos considerar, ser mais detalhistas ainda e considerar que cada linha I de código consome TI unidades de tempo. Cada uma delas consome unidades de tempo diferentes. Fazendo isso, a gente vai chegar nessa expressão. Eu não vou mostrar como que foi feito esse cálculo, mas é só multiplicar cada um dos valores que tínhamos no slide anterior por TDI. No final, vamos ter uma expressão desse tipo. Vai ser uma expressão C2, N ao quadrado, mais C1N, mais C0, em que C2, C1 e C0 são constantes que dependem dos TIs. Então, na verdade, a gente fez vários cálculos, diferentes formas de calcular o consumo do tempo do algoritmo. Quando calculamos o número de atribuições, chegamos nesse resultado. Quando consideramos que íamos
computar todas as linhas que foram executadas no algoritmo, considerando que cada uma consome uma unidade de tempo, chegamos nesse resultado. E quando consideramos que cada uma consome TI unidades de tempo, chegamos nesse outro resultado. Mas será que para um N grande faz diferença fazer uma contagem tão detalhada, fazer uma... Essa daqui é muito mais detalhada, né? Será que faz diferença? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, nas nossas análises, vamos ficar satisfeitos com análises mais aproximadas. Pretendemos medir apenas a ordem de grandeza da função de tempo do algoritmo. Quanto consome o algoritmo, mas queremos saber para N grandes, tá? Para fazer isso, vamos introduzir alguns conceitos que são, nesse caso, a notação O, teta e ômega. O, ômega e teta, tá? Esses conceitos serão apresentados na nossa próxima aula. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e não percam a nossa aula número 2.